Então, gente, olha aí, olha aí, olha eu aí. Vou falar agora a minha história de quando eu nasci. Lá no outro canal tá lá a primeira e segunda parte. E aqui eu vou falar tudo o que rolou sobre a minha história quando eu nasci. Quando eu nasci, me eram três irmãs, todas duas de condições, moravam separadas, né, minhas tias. E uma morava junto com a minha mãe. E não tinha condições, tinha duas filhas e morava com minha mãe. Minha mãe tinha muitas condições na época. E aí, que tinha ficado viúva, e aí pronto. Aí quando minha tia outra, que morava fora, que tinha condições, que era casada e tinha um marido, e aí ela ia parir, aí ela chamava minha mãe para ir tomar conta dela, né? Com os resguardos. Só que só vim saber disso depois que minha mãe faleceu, dessa história, e comprovou o que aconteceu. Na verdade, minha mãe, o meu nascimento foi uma história muito, foi triste, e no mesmo tempo não foi, que sofri muito com isso. Até hoje ainda mexe muito comigo. E eu só vim ter certeza depois que elas faleceram e que eu soube a certeza do que aconteceu na real. Na real, esse marido dessa minha tia, ele também tinha condições, e ele tinha os filhos, e quem tomava conta da quando ela paria, né, da minha tia, era a minha mãe. Minha mãe ia para lá. E nesse ir para lá, que aconteceu? Minha mãe viúva de pouco tempo, e aí aconteceu que eu nasci, né? Então, aí eu sou uma filha bastarda, e fui muito sofrido minha vida, minha infância, junto com isso. E tem história, muita história ainda que ainda estou descobrindo aos poucos, meus irmãos estão me contando, né? A partezinha assim eu sei, mas muita coisa, fundamentos assim eu não sei. Eu sei o que minha mãe me contou, e o resto meus irmãos às vezes me contam. Eu vou procurar para saber mais detalhes dessas histórias minhas. E aí o que aconteceu? Essa tia minha não tinha condições, morava com minha mãe ia para lá, para outra cidade, tomar conta da outra irmã que tinha parido. E nesse vai e vem, o que aconteceu? Minha mãe engravidou de mim. Só que quando eu pensava que foi normal, mas não foi, como se fosse um estupro, sabe? Minha mãe, na verdade, como se fosse violentada por esse tio meu. Só que são todos falecidos, já acabou a história, sabe? Mas nunca esqueci disso. E aí estou revivendo agora, passando isso para vocês, a história do passado minha, que ainda estou descobrindo pela metade ainda, entendeu? Que tem muito mais ainda que eu estou descobrindo com meus irmãos. Só que minha mãe ia lá, tomava conta de minha tia e tal, e todos os últimos filhos dela que ela pariu, quem tomou conta foi minha mãe, e minha outra tia que morava com minha mãe, que não tinha condições, tinha duas filhas e morava com minha mãe. Só que essa tia minha outra, ela não trabalhava, é minha mãe que sustentava. Então, ela vivia às custas de minha mãe, ela, a filha e tudo. Moravam tudo lá com minha mãe. Eu nasci de parto normal, em casa, a parteira e tal. Naquela época ninguém não tinha hospital, ninguém ia para o hospital, parei em casa. E aí, depois, com 15 dias de nascida, o que aconteceu? Elas tomaram as cachaças, minha mãe lá no quarto comigo, e meu irmão mais velho, que ficava junto com minha mãe, e tinha mais dois irmãos, meu menor. E ela com duas filhas também. Uma era boazinha, e a outra era igual a ela mesmo, problemática. Só que tudo hoje, gente, já morreu, sabe? Tem muitos anos, eu tô com 54 anos. E isso já passou, mas só que isso eu vim à tona agora, lembrando das coisas e passando para vocês a história, né? E por pouco quase se repetia. E graças a Deus fui forte e resolvi minha vida. E resolvi tudo que era do passado de ruim. Eu mesma resgatei a dignidade e dei fim a toda essa história, graças a Deus. Estou passando para vocês só para vocês saberem. Aí no outro canal tem lá a primeira parte e segunda parte, só que aqui eu vou falar tudo para vocês. Olha, presta atenção. Aí minha mãe pariu e tal, eu lá pequenininha na cama. Aí essa tia minha descobriu que minha mãe estava grávida, e o pai era o meu tio, o marido da minha irmã, a cunhada, né? E ela era tudo apaixonada por ele, que ele era garanhão, sabe? Bonitão, fortão, lutador, boxeador, todo, sabe? Tiradão. Já morreu também. E aí o que aconteceu? Ela deu um pontapé, tomou as cachaças dela com raiva que minha mãe engravidou, que ela que queria ter um filho com ele. Olha que situação, gente. Já no passado já existiam essas coisas, viu? E a gente pensa que agora